Notícia do final de semana é essa. O temporal que caiu lá no litoral norte de São Paulo. Coisa por lá ainda não é nada boa. O serviço de água, luz, telefones, todos estão comprometidos por conta de queda de poste, sedimentos ali em barreiras que desceram. As concessionárias ainda estão atuando para restabelecer tudo lá. Por enquanto, a prioridade é socorro às vítimas. O governo do estado de São Paulo informou que mais de 500 pessoas estão trabalhando nesse resgate. São forças de segurança, gente envolvida ali na identificação das pessoas, assistência social, muita gente trabalhando para tentar recompor ali o litoral norte de São Paulo. O balanço das prefeituras aponta até agora, o balanço das prefeituras, 48 mortes, 47 delas em São Sebastião e uma delas, uma criança em Ubatuba. O último balanço do governo estadual confirma 46 mortes lá em todo o litoral. O governador Tarcísio de Freitas disse hoje que turistas precisam aproveitar a condição climática que deu uma melhorada e sair do litoral para aliviar a pressão na região. Mas, no entanto, o trânsito é intenso ali por conta do fluxo de veículos na saída da região litorânea. O governador do Paraná se colocou à disposição aí com o pessoal aqui da Defesa Civil do Paraná, Corpo de Bombeiros, para atuar em São Paulo, mas a dificuldade de chegar lá é muito grande. Faltam equipamentos porque não estão conseguindo chegar por terra. Está tendo que chegar tudo de helicóptero ou, em alguns casos, barcos, né? Navios estão levando suprimentos e também ferramentas para o pessoal trabalhar lá no litoral norte de São Paulo. Aí, tem outras informações que eu quero colocar para vocês aqui. O orçamento, por exemplo, do governo federal para a prevenção e a recuperação de desastres para esse ano é de 1 bilhão e 200 milhões. É o menor nos últimos anos, segundo o levantamento feito pela Associação Contas Abertas. E de acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, o projeto de orçamento enviado pelo ex-presidente Bolsonaro em agosto do ano passado previa apenas 671 milhões de reais. E aí a informação que me deixa triste com o ser humano, um repórter da TV Globo, Wallace Lara, ele numa entrada ao vivo, ele relatou uma situação bastante triste. Tem gente cobrando mais de R$90 por litro de água potável. Por isso a gente colocou lá no início do programa a seguinte indagação: o que podemos tirar de bom e de ruim das tragédias? Se a gente lembrar, na pandemia, as pessoas estavam vendendo máscaras por uma fortuna. E agora, sendo uma tragédia dessa, você vender 1 litro de água potável a R$90, e o repórter falou isso ao vivo, foi porque ele presenciou essa situação. O ser humano é terrível. Eu quero começar com o Edivaldo Magro sobre essa situação litoral norte de São Paulo. Edivaldo Magro. Pois é, não sei se algum colega conhece ali Maresia, São Sebastião, Ilhabela. A ocupação daqueles espaços lá, não justificando a tragédia, por favor, é feita de forma desordenada, com a omissão do governo, com a omissão, com a tolerância, com a aceitação de aquelas ocupações que ocorrem no sopé dos morros ali. E aquela tragédia anunciada. Todo ano, há décadas, acontece a mesma tragédia e nada se faz, absolutamente nada se faz. E vamos ver isso acontecendo novamente nos próximos anos. É a situação das grandes cidades, das metrópoles, como acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, felizmente no Paraná, né, apesar de ter acontecido aquele desabamento, quer dizer, aquela terra que na BR-101, né, aquele projeto que caiu, sim, foi raro, felizmente, acho que não morreu ninguém naquele episódio lá, acho que não houve mortes. Mas, Paulo, é aquela tragédia anunciada, principalmente nessas situações, é a ocupação. E lembrando que a Ilhabela, Caranguatatuba... Caraguá, para ficar fácil. É impressionante o volume de pessoas que aportam nesse período lá. A cidade tem condição de atender 10 mil pessoas, parece 1 milhão de pessoas. Então, tudo fica superestimado, todos os serviços básicos não suportam isso. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o volume de chuva que caiu, falam-se em 683 milímetros de chuva. É quase 700, é uma informação. É um absurdo o volume, né? Você considerar que é 1 litro de água por metro quadrado. Então, se você vê isso, sei lá, acho que uns 2 metros de chuva, de água sendo levado para aquela região lá e matando pessoas. Aí, Paulo, vamos fazer um recorte aqui bem rápido para Maringá.
Há um ano atrás, vai fazer um ano, né? A gente teve um temporal muito grande em Maringá, estima-se em cerca de 300 árvores que caíram na cidade. Nossa cidade não tem grandes problemas, não temos morros, não temos nem fundo de vale capaz de alagar, mas nós temos um ativo fundamental que é a arborização. E me lembro que naquele período lá, perto de 100 mil pessoas ficaram sem energia, e por quase 15 dias ficamos sem energia em algumas áreas da cidade. Eu quero dizer com isso da necessidade cada vez mais premente, mais urgente do investimento, né, nas coordenadoria de defesa civil, de nos prepararmos para tragédias. O mundo precisa se preparar e nós nos precisamos preparar para isso. Porque aquelas pessoas lá vão sofrer muito tempo. Estão sem energia, estão sem água, estão sem transporte, me parece. Se estão cobrando R$90 num litro de água, estão cobrando R$30 mil por pessoa para sair da ilha de helicóptero. Agora à tarde o governo mandou helicópteros da Marinha, está começando a evacuar as pessoas de lá. Mas é um drama, estima-se perto de 1 milhão de pessoas estejam lá naquela região hoje. Francês, então é um troço terrível, complicado. E não dá para só ver aquilo como um episódio que aconteceu. É um episódio que vai acontecer novamente e vai repetir-se, como sempre tem acontecido. 2 minutos, Nós Francês. vimos essa exploração em menor volume aqui em Maringá, anos atrás, quando nós tivemos aquele problema com relação à falta de água da Sanepar, que o preço da água nos mercados, nos bares, subiu assustadoramente e sem qualquer explicação lógica, qualquer razão lógica, senão a da oferta e procura, né? E eu lembro aqui, fazer um recorte aqui, o Randolfo Rodrigues, antes do Lula assumir o poder, ele reclamou que o presidente Bolsonaro estava deixando praticamente vazio o caixa, a verba para fazer frente a enchentes e tragédias naturais. Eu achei assim um excesso dele, né? Porque ele denuncia tudo e a todos, e não é que ele acabou tendo razão, que o tempo contribuiu para que essa denúncia dele vazia se tornasse concreta, né? E com relação a lá também, o Edivaldo citou o negócio de os voos de helicóptero, as pessoas não têm como sair. Então, o sobrevoo e voo de helicóptero das praias até São Paulo está custando entre 20 e 30 mil por 8 pessoas. E a rodovia da região ali, para recuperar, segundo o governo de São Paulo, vai demorar no mínimo 2 meses para recuperar as principais rodovias da região ali, que dá acesso a essa orla marítima. Inclusive, eu tenho um parente que tem uma casa ali em Ubatuba, eu frequentava lá, vizinho do José Genuíno, né? O pessoal faz casas nos morros de forma completamente irresponsável, principalmente pessoas de alto poder aquisitivo. E os pobres vêm mais na beira do mar ali, sobram um buraquinho, eles vão construindo ali. Mas ali, quando alguém desmata um pedaço, cria ali um lugar para a penetração da água, sem a proteção do mato. Porque o cálculo é de cada metro quadrado tenha caído cerca de 70 litros de água. Imagina o efeito disso. A terra perdeu a capacidade de absorver aquela água e ela vai correr por cima e vai arrastando tudo. Que a água morra abaixo, já dizia o ditado, né? Não há quem segure. Gilmar, 2 minutos. Olha, é lamentável que as pessoas aproveitem um momento que as pessoas estão passando dificuldades para tentar lucrar, ganhar dinheiro. Lamentável o que está acontecendo. Vejo também por parte do governo federal, governo estadual, uma união de forças nesse momento para resolver esse problema. Mas é necessário se pensar não somente no verão e ter uma política de combate à ocupação irregular. E, mais do que isso, verificar onde essas pessoas que estão em área de risco possam ser remanejadas e colocadas em segurança. Senão, todo verão, infelizmente, isso vai acontecer. Calazans, 2 minutos. No dia 15 de fevereiro de 2022, por muito menos que isso, 534,4,5 milímetros de chuva em Petrópolis, que todos nós nos lembramos, né? Foram cerca de 250 deslizamentos em 24 horas. Aquela tragédia humanitária, histórica,
cultural, sobre todos os aspectos. E agora estamos novamente discutindo a mesma coisa. Mostra que estamos longe de sermos um país sério. Enquanto temos 1 bilhão para a defesa civil, temos mais de 5 para o fundão eleitoral. Ou seja, como é que vai resolver uma situação dessa? Não é sério, tem que fazer uma mudança estrutural no país. Agora, encerro dizendo o seguinte, está dado o recado para Maringá. Tivemos uma tragédia gigantesca que ninguém imaginava que teríamos em fevereiro do ano passado, vai fazer 1 ano. Tivemos a tal da pista emborrachada do Parque Maringá que correu com a água. Então, gente, passou da hora. Maringá precisa de obras estruturantes, de planejamento que envolva a questão da nossa arborização e tudo mais, porque o clima está sem controle. Não dá para dizer que vai pegar ninguém desprevenido.